Daquele dia em diante, ninguém nunca mais morreu. O acontecimento absolutamente estranho à ordem natural das coisas espantou a todos. Daquele dia em diante, ninguém nunca mais morreu. Assim começa um livro do célebre escritor português José Saramago. O livro se chama As Intermitências da Morte. Nesse livro, ele narra o estranho fenômeno que faz com que as pessoas nunca mais morram. É claro que isso é uma obra de ficção, né? Ele ficou muito famoso no Brasil com o livro Ensaio sobre a Cegueira, né? Que também virou filme. Apesar dos avanços da medicina, a gente nem de longe se aproxima de um cenário em que ninguém nunca mais morra. Mas se isso não existe, da gente nunca mais morrer, a gente vive cada vez mais. Senhores, bem-vindo à economia da longevidade. Uma boa noite, meu nome é Alexandre Corrêa Lima, é sobre isso que a gente vai falar agora. Antes de falar sobre isso, eu queria fazer alguns agradecimentos. Obrigado à Universidade da Mudança, obrigado à FGV pela oportunidade, pelo espaço cedido. Eu tenho a honra de ser professor dessa instituição, uma instituição que prima pela excelência. E, claro, agradecer a cada um de vocês, né, que vieram aqui prestigiar essa palestra hoje. Tá? Eu tenho um carinho muito grande por Taubaté. Eu posso contar uma historinha da minha infância para vocês? Pode ser? Tudo bem? Então, eu nasci em Curitiba, mas muito cedo eu saí. Fui para o Rio de Janeiro e depois eu passei um pedaço da minha infância em Manaus. Né? E vocês já viram pela minha citação inicial que eu adoro livros, eu sou apaixonado por livros, né? Eu devo isso a duas pessoas. A primeira, minha mãe. Minha mãe sempre, desde pequenininho, me incentivou a ler, né? E ela comprava gibizinho para mim, né? Gibizinho da Disney, Cebolinha, da Mônica, enfim, esses gibizinhos. E foi aí que eu desenvolvi o gosto pela leitura. E eu, em Manaus, na época, fazia sucesso no Brasil inteiro, Sítio do Pica-Pau Amarelo. Né? E eu lá em Manaus, que é longe para danada aqui, lá no norte do país, eu falava, mãe, o sítio existe? Eu falava, existe, filho, existe um sítio Pica-Pau Amarelo. Eu falava, mãe, um dia a senhora me leva no sítio do Pica-Pau? Eu falava, vou levar. Mentira, nunca levou nada. Vim morar aqui perto, eu vim por conta própria. Né? Mas eu ficava fascinado. E eu posso dizer que a segunda pessoa que eu devo isso de gostar de livros é essa aqui. Quem que é esse? Monteiro Lobato, um taubatiano ilustre, dentre outros taubatianos ilustres que vocês têm, né? Mazzaropi, Hebe Camargo, sei lá. Né? Então, eu devorei toda a coleção do Sítio Pica-Pau Amarelo, então eu devo muito do meu gosto por leitura a esse homem aqui, o Monteiro Lobato, que tem tudo a ver com a história de Taubaté. Né? Quem gosta de literatura, quem gosta de ler aqui? Vamos ver se vocês leram, então, quando eram criança, se vocês sabem. Quem era o menino que quanto mais mentia, mais o nariz crescia? Ah, tão bom. Agora uma que deve ser mais fácil ainda, deveria. Quem é a menina que quanto mais mentia, mais a barriga crescia? Ah! Ela! O Pinóquio era um menino que o nariz crescia, ela a barriga crescia. Quanto ela mais ela mentia, né? Ela era igual o Monteiro Lobato, né? Tinha uma imaginação para criar histórias muito grande, né? É mentirinha, todo mundo mente alguma coisa, né? Eu tenho mulher, sou casado, e naqueles rituais, está louco, morto de fome para ir no restaurante, ela toma aqueles banhos demorados, ela vem e experimenta o primeiro de 37 vestidos, né? Fala, fiquei bem. Você fala, claro, tá ótima. Tudo você quer ir logo para o restaurante, né? A gente faz pequenas mentiras, é normais. Então, se o Pinóquio mente, ela mente também. Tem uma coisa que não mente jamais. O que não mente jamais? Os números. Os números não são como o Pinóquio, não são grávidos, eles não mentem jamais. Eu dirijo uma empresa de pesquisas há mais de 20 anos, e eu já fui muito no passado funcionário de um banco, eu participava da área de previdência, né? Então eu sempre estudei essa coisa de demografia, de tendências populacionais, pesquisa de mercado, isso é parte da minha atividade cotidiana, né? Então eu quero mostrar para vocês alguns números, tá bom? Alguns números a respeito de demografia para vocês, tá? Primeiro, vamos imaginar o Brasil em 1950. Como é que era a população do Brasil em 1950? O ano em que a gente não ganhou a Copa.
ela era assim, olha aqui, esses azulzinhos em 1950 é a população do Brasil em proporção que tinham até 14 anos de idade. Quem tinha 0 anos, 1, 2, 3, até 14, ok? Eles eram 41% da população. 41% da população. Em 1950, tinha até 14 anos. Quase outra metade, aqui 44, tinha de 15 a 45, certo? Que era o outro pedaço. E sobrava pequenininho, esse amarelo aqui, que era quem tinha 45 anos ou mais. Ou seja, quase toda a população brasileira estava até 44 anos de idade. Certo? São dados, são estatísticas, os números não mentem, a menos que você os torture, às vezes eles mentem. Composição etária. Agora eu vou mostrar para vocês 2 outros recortes no tempo. Esse aqui é 2020, que é o que a gente está próximo de obter, só para pegar números redondos com vocês, tá legal? E esse daqui é 2050. Os azulzinhos são quem? Quem tem 0 a 14, certo? Então isso aqui é o que a gente já está praticamente. Ó, gente, prever o futuro é muito difícil, tá legal? Mas em demografia não é. Um dos raros campos da ciência em que não é muito difícil prever o futuro é demografia. Ok? É razoavelmente seguro você prever o futuro. Então, 2020 é praticamente o que a gente está hoje. Olha o que aconteceu com a molecada de 0 a 14, virou isso. 2050, olha o que vira o 0 a 14. Essa faixa é mais ou menos homogênea, mas diminuiu. E qual é o número que cresce? Esse amarelinho, que é quem tem 45 para cima. Ele era assim, em 1950, está assim, certo? Agora, praticamente. Em 2050, ele é metade. Vou mostrar um outro gráfico que talvez fique mais fácil de ver, ok? Vamos lá, essas linhas azuis, isso aqui, ano de 1950, 1960, 1970, ano 2000, 2010, 2020, até 2050, com essas projeções populacionais. Certo? Então, aqui, muito no passado, década de 50, 60 e 70, 80%, 85% da população era nessa faixa entre 0 e 14, 15 a 45, tá vendo? E essa faixa etária de 45 e mais, estável aqui, 14,8, 14,7, 14,9, estável até a década de 90, basicamente, próximo dos 15%. E a gente está mais ou menos aqui, né, 2017. Olha o que acontece. A gente está justamente na transição. Olha o que vai acontecer com os jovens da população, e olha o que vai acontecer com essa faixa etária. Só vai subir cada vez mais. Por que que isso acontece? Minha mãe tinha, né, porque faleceram todos, 10 irmãos. A maioria dos meus tios tiveram 6 filhos. Eu tenho 2 filhos. E um monte de amigo meu não tem nenhum filho. Certo? Então, essa é a primeira explicação, porque essa faixa azul, que é de jovens, vem caindo. E, ao mesmo tempo, as pessoas estão vivendo cada vez mais. Só que isso terá profundos impactos no mundo, na sociedade, no mercado. Não é? Agora você fala, Alexandre, essa faixa aqui é do pessoal de 45 e mais. Falei, ok, vamos pegar só os de 65 para cima? Vamos. Os 65 para cima na década de 50, 60, 70, 80, 90, era tudo 3%, tá vendo? 3,1, 3,4, 3,7, pequenininho. Aqui onde a gente está. Tá vendo? Ele vai a 4,5 em 2010. 5, aqui já duplica, já vai para 9,3, que é próximo onde a gente está. Ele vai para 13,17, chega em 2100, né? Muito longe, mas enfim. Projeta-se que 1 em cada 3 pessoas terá acima de 65. Né? Hoje já é cerca de 10, mas rapidinho, vai pular de 9 para 13, para 18, para 22. É muito rápido, devido a essas duas tendências. Estamos tendo cada vez menos filhos, a taxa de filhos médios por família já é insuficiente para repor a população, não é? E a gente está vivendo cada vez mais. A outra variável que às vezes faz mudar a população é movimentos migratórios. Né? Isso acontece na Europa, né? Mas o Brasil não tem um movimento migratório e emigratório muito significativo em relação à nossa população. Percebem como está mudando a cara da população brasileira? Ó, esse gráfico mostra, a gente já está nesse ponto de transição. Essa expectativa de vida do Brasil é muito doida. Em 1970, a gente tinha uma expectativa de vida de 33 anos. Agora a gente já está em 72, 75, dependendo da região do país. É mais do dobro. No Japão, ela é 85, na Espanha, 83, em Mônaco, 90. E esses números não param de subir em todo o mundo. Alguns países um pouco mais, alguns países um pouco menos, mas não param de subir em todo o mundo. Em 2100, 1.200.000 brasileiros terão acima de 100 anos de idade. Aí você fala, mas também a população será muito menor. Não. Em 2100, a população será menor. Em 2100, a população do Brasil será menor e a gente vai ter 1.200.000 brasileiros acima de 100 anos.
Senhores, bem-vindos à Revolução Prateada. Revolução Prateada é um termo que eu cunhei, eu não vou ficar fazendo propaganda dele aqui, dizer para vocês entrarem em www.revoluçãoprateada.com.br, seria chato, Marcelo, né? Enfim, entrar em fanpage, no canal do YouTube, não. Outro dia, com mais tempo, eu falo para vocês entrarem em www.revoluçãoprateada.com.br, tá bom? Mas o que eu falo nisso? É isso, não só no Brasil, mas em todo o mundo, a gente está vivendo essa revolução da longevidade. É incrível o que tudo isso provoca. Estou falando muito de número, estou vendo vocês com a carinha meio assim, né? Então, vou fazer uma parte leve, fazer uma pergunta super divertida para vocês. Quem quer morrer? Quem quer morrer? Opa, temos um suicida ou homem-bomba? O que é o senhor? O senhor... Espero que demore bastante, mas é uma realidade. Tá, o senhor quer morrer, então. Não, beleza. Mas eu fiquei com medo de você, não é agora não, né? Não, vai dar um tempinho. Ufa, que bom. Já pensou agora aqui no meio da palestra? Não, escolha outra hora, por favor. Quem quer viver 120 anos? Só algumas mãozinhas corajosas. Mas o que acontece é muito doido, porque vocês não querem morrer, mas não querem viver 120. Então vocês querem morrer, mas noutra idade, é isso? 70, 90, 60. Sabe por que acontece isso? Eu faço muito essa palestra e quase invariavelmente tem isso. É que as pessoas associam viver muito com incapacidade, com limitação, né, com dependência física, cognitiva, ou com todas aquelas limitações que acontecem com o processo de envelhecer. Porque o processo de envelhecer traz a reboque algum tipo de limitação, em maior ou menor grau, um pouco mais cedo ou um pouco mais tarde, mas traz. Então a gente traz um pouco disso, né? Vocês sabem como é que é o símbolo do idoso em estacionamento, tudo? O velhinho corcunda de bengala. Mas isso já serve para quem tem 60 anos. Diga uma verdade, isso representa os 60 anos? Uma pessoa de 60 anos? As pessoas estão vivendo, arrumando outra profissão, né, namorando, fazendo sexo, curtindo. É verdade, é verdade. Vou contar uma história para vocês aqui. Oi? O prioritário do prioritário. Tem alguns lugares que a gente vai, é tão doido, pra você ver, na Europa isso acontece muito. Você vai lá na fila dos idosos, tem mais gente do que na outra. Não é? O que acontece? As pessoas estão esticando suas fases de vida. Não é? A gente entra no mercado de trabalho mais tarde, casa mais tarde, as fases estão durando mais. A gente está esticando tudo isso. Né? A gente tem às vezes 2 empregos, 3 relacionamentos. O amor eterno era mais fácil quando a gente morria rápido, né? Agora a gente demora muito, é mais difícil o amor eterno. Vou falar um caso aqui. Posso contar outro caso? Não? Pode? Então vamos lá. Então, esses tempos eu viajo muito a trabalho, aí eu fiquei lá na casa de um amigo, numa dessas viagens a trabalho, e a gente saiu e tal, e aí daqui a pouco eu vejo ele lá no restaurante virando o celular assim, um monte de foto, eu falei, o que é isso, Instagram, Facebook? Faz uns anos isso. Ele falou, não, Tinder. Eu falei, Tinder? O que é isso? Aí estava um monte de fotinha de mulher, um xizinho, virava. Falou, é assim, olha. Então assim, se você olha aqui, você não foi com a cara, você dá um x e descarta. Aí você gostou, você dá o like, dá o coraçãozinho aqui. Falou, nossa, mas e aí? Você fala com não. Aí ela tem que dar o coraçãozinho em você e dar um match. Falou, nossa, é assim que dá um match hoje em dia? Eu falei, não, porque na minha época era uma dificuldade terrível, né? Dar um match era suador, né? Hoje em dia o algoritmo, não precisa nem chaveco, o algoritmo faz tudo para você. Na minha época era um suador, uma desgraceira. Eu falei, nossa, eu nasci na época errada, não é mesmo? Tá filmando, vai pôr no YouTube, não? Não, porque eu sou casado, esse é um do demo, esse aplicativo, eu jamais usaria um negócio desses. Eu jamais usaria um aplicativo como esse. Ixi. Aí eu peguei e falei pra ele, putz, cara, eu tô ficando velho, na minha época não tinha nada disso. Ele fala, pô, nem me fala disso. Eu falei, nem me fala disso o quê? Fala, nem te conto. Eu falei, não, agora põe na roda, né? Eu falei, putz, cara, eu vou contar pra você. Eu a mãe dele é viúva, né? Eu fui lá na casa da minha mãe, fui tomar café com ela, tá, um dia. Aí daqui a pouco eu falei, mãe, o que é isso? Falei, é o Zelo, sei lá. Eu falei, Zelo? O que é isso, mãe? Aí eu falei, um aplicativo. Aplicativo, mãe? É, de conversa instantânea, tipo tinha aquele Nextel. Aí ela falou, ô Maria do Carmo. Aí ele falou, Maria do Carmo, mãe, de quem que é essa voz aí? É do Fernando. Que Fernando, mãe? O Fernando do Rio. Que Fernando do Rio? O do Par Perfeito. Mãe, não. Falou, mãe, daqui a pouco a senhora vai dizer que tá no Tinder também, mãe.
Falei, Alexandre, eu fiquei chocado. Ela está no papo perfeito, tem zelo, conversa. Mas a gente tem muito preconceito, mas essas pessoas estão vivas, estão ativas, elas querem, né, viver. Então, se vocês têm Tinder, dá uma configurada lá na idade, para vocês não trombarem com a mãe, o pai, o avô, de repente. E se encontrar, não reclama não. Não reclama não, porque pode ser pior. Pode encontrar o seu marido, sua mulher, sua namorada, né? Então, quando for o avô, a mãe, ainda está menos ruim. Mas é isso, a gente está esticando, né? A vida não começa aos 40, nem acaba aos 60. Isso é uma revolução. A gente tem aquele estereótipo do velhinho, acabado. E é por isso que a gente não quer viver 120 anos. Por que a gente não quer viver 120? Porque a gente imagina que a vida nossa acabou muito tempo antes e eu não quero viver sob essas circunstâncias. Mas isso é uma forma de preconceito, e velho mesmo é o nosso preconceito. Então você fala, não quero viver muito tempo porque eu não vou ser útil para a sociedade, eu não vou ter uma vida ativa, eu não vou poder trabalhar. Então é o seguinte, esse aqui é Abílio Diniz, ele tem 80 anos, ele dirige um dos maiores complexos de varejo do Brasil e do mundo. Essa é Fernanda Montenegro, ela tem 87 anos, ela é considerada uma das maiores atrizes do Brasil. Aí você fala, mas também eu vou ficar tudo velho, enrugado, acabado. Eu acho isso até questionável, porque a gente é muito mais do que nossa carcaça. O que a gente carrega dentro da gente é, ou deveria ser, mais importante do que a nossa carcaça. Mas ok, digamos que a nossa carcaça tem importância, é até por causa da busca da saúde, da juventude, que a gente está vivendo mais. Essa coisa de caminhar, de se cuidar, isso tem a ver com longevidade. Então, digamos que a carcaça seja importante. Essa moça é Paula Toller, 55 anos de idade, e que carcassinha, né? 55, eu arrisco dizer que ela está mais bonita agora do que antes, quando era jovem. 55 anos de idade. Esse homem aqui é George Clooney, para não dizer que eu não dei exemplos femininos. 56 anos, quando eu estou deprimido com a autoestima baixa, eu pego ele no celular, vou assim, peraí, segura aqui, ó. Eu tapo a cara dele assim, ó, e deixo só a ponta do cabelo. Eu falo, calma, Alexandre, você está começando a ficar parecido com o George Clooney, calma. Vou só a pontinha do cabelo assim e começo a ver alguma semelhança dele comigo. Então, ele tem 56 anos de idade. Né? Essa aqui é Bruna Lombardi, 65. Aqui está com uma cara que fez um Photoshop, mas 65 anos de idade, olha a carcaça. Aí você pode dizer, não, mas eu vou ter perdas cognitivas muito grandes se eu envelhecer. Não vou ter mais domínio da minha mente. Isso pode acontecer. Em alguns casos isso acontece, né? E a ciência vem tentando desvendar isso. Este homem é Zygmunt Bauman, um sociólogo polonês, um dos maiores pensadores de sua época, faleceu faz pouco tempo, aos 91 anos de idade, e manteve um pensamento afiado, mesmo nessa idade avançada. Aí você pode falar, não, mas aí meu corpo, vou estar todo corcunda, não vou andar, vou ficar entrevado numa cadeira de rodas. Pode ser, mas esse homem é Ed Whitman. Ele é um canadense, ele tem 85 anos de idade e ele corre maratonas. Alguém sabe o que é uma maratona? Maratonas são 42 quilômetros. Se eu fizer um desafio aqui, quem vai conseguir correr? Eu não falo nem em que tempo. Quem vai conseguir correr 42 quilômetros sem entrar em colapso? 42 quilômetros, vocês têm ideia? Ele tem 85 anos. Agora, pasmem. Pasmem. Não tirei foto do Matusalém, não. Não tinha selfie nem câmera naquela época. Apesar, ele também não tem 1000 anos, apesar de que eu acho que faz uns séculos que ele não corta barba, né? Esse homem é Aubrey de Grey. Ele é um cientista britânico e ele tem uma teoria que ele fala que dentro de pouco tempo a gente vai descobrir fórmulas para viver mais de 1000 anos. Apesar das teorias dele serem um pouco polêmicas, ele ser meio doido, ele tem PhD, ele é super qualificado, ele é ouvido em todos os lugares do mundo. Segundo ele diz, a gente está muito próximo de decifrar um códigozinho em que a gente vai conseguir usar células-tronco, mudar algumas programações genéticas e conseguir viver 1000 anos. Isso é meio chocante pra gente, né? Eu, particularmente, até me questiono se seria legal. Já pensou você 1000 anos com Galvão Bueno? Galvão Bueno com as próximas 250 Copas. Já pensou? Na Copa de 3100, nos Emirados do Zuckerberg, vai estar lá o Galvão Bueno transmitindo? Que inferno, sua sogra vivendo 1000 anos. Já pensou? 1000 anos sua sogra. Mas é muito doido, você fica pensando o que pode derivar disso, assim, né? Você sai com seu amigo falando, nossa, conheci uma gatinha ontem, sensacional. Só achei ela um pouco pirralha, ela tinha 327 anos.
A Casas Bahia vai poder vender sofá em 1.200 parcelas. Tem oportunidade também, né? Mas então, é esse o mundo que a gente está adentrando, gente. E esse cenário da Revolução Prateada, ele traz desafios e oportunidades. Obviamente que isso é um tema tão legal, tão vasto, como eu acho que vocês já podem perceber, e eu não consigo falar tudo isso porque, apesar do tema ser longevidade, essa é uma palestra de pequena longevidade, né? Tem a longevidade de uma mosquinha, assim, então ela precisa nascer e morrer em menos de 20 minutos. Mas eu posso falar algumas coisas para vocês. Muitos desafios, é óbvio. Um primeiro é previdenciário, né? Se a gente viver cada vez mais, e se quem sustenta os aposentados são aqueles que estão na ativa e eles estão diminuindo, se cria um desafio para os sistemas previdenciários, sistemas de saúde, já que normalmente há uma relação direta entre idade e gasto com saúde. Cidades, a gente fala muito de cidade sustentável, cidade inteligente, mas até que ponto a cidade do futuro está preparada para a demografia do futuro? Né, algo a se questionar. E no campo das oportunidades, então, são incontáveis, assim, desde a criação de dispositivos, usar essa tecnologia para ter uma medicina mais inteligente, mais preventiva. Né? A gente não tem um marca-passo que corrige, ou tem um óculos que corrige nossa visão. Será que não vai dar para instalar um chip na gente que monitore permanentemente indicadores da nossa saúde e que mande o aplicativo do celular, fala, tomar vitamina B2, fazer... Por que não? Por que não? Ou seja, tem muita coisa, muita oportunidade que se abre. Eu brinco sempre que o mercado prateado vale ouro. E tem outra coisa que eu posso falar para vocês, é o seguinte, a gente dá muita atenção para os millennials, com todo sentido, mas tirando o Mark Zuckerberg, a maioria dos millennials não tem dinheiro. Eles lançam tendências, lançam moda, mas eles consomem tendências e modas com o dinheiro dos pais. Porque é natural, é o ciclo da vida. A gente está estudando mais, indo para o mercado cada vez mais tarde. Então é natural que, a despeito da importância deles em lançar tendências, tem muita massa de consumo na mão dos prateados. E se eles têm uma fatia de renda, em boa parte dos casos, importante, e essa fatia é absolutamente ignorada pelo marketing, pela mídia, pela publicidade, né? Eles são absolutamente ignorados. Eles têm um estoque do ativo mais valioso que a gente poderia ter hoje, que é tempo livre. Se a gente for ver o que mais falta, talvez, na nossa vida hoje, é tempo livre. E essa geração tem. Tem para fazer trabalho voluntário, tem para se dedicar a novas tarefas, reinventar a própria vida. Isso é uma grande revolução, isso é uma grande mudança. Esse aqui é um símbolo aborígene, chama Xuringa. Na cultura aborígene, ele serve para conectar o passado e o futuro, ou conectar as diversas gerações. O tempo passa, e o tempo passa para todo mundo. O tempo passa para mim, o tempo passa para Fernanda Montenegro, e o tempo passa para o meu filho de 3 anos de idade. Hoje eu tenho 46, um dia eu já fui criança, e eu espero que um dia eu chegue aos 80, 100, 120 anos de idade. E eu nem preciso chegar poderoso como Abílio Diniz, o que é improvável, nem bonito como George Clooney, o que é impossível. Basta que eu chegue saudável, feliz, pleno, realizado, lúcido. Né? E se da cabeça do José Saramago saiu um mundo em que ninguém nunca morre, isso é impossível, é possível a gente viver cada vez mais. E o tempo passa para os millennials, para todo mundo. Um dia os millennials serão centennials. Não é? E se a gente não pode ainda viver para sempre, a gente pode viver cada vez mais. Foi da imaginação de um homem como Ícaro ou Santos Dumont que a gente aprendeu a voar, que a gente não podia. E da cabeça do homem estão surgindo as técnicas que estão fazendo a gente viver cada vez mais. Que bom, porque viver é bom demais. Viver é a melhor dádiva que a gente já recebeu. Então aproveitem a economia da longevidade. E vivam uma vida não apenas longa, mas uma vida plena. Muito obrigado.